Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado na presença de Deus. Agora, você vai ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida e família. Nesta noite, 15 de setembro de 2021. Eis a quinta mensagem da série A Bíblia, Identidade Cristã e a Programação Neurolinguística. Pense nesse sentido. Você tem uma nova identidade em Cristo através de sua graça. Ela, a graça de Deus, brota do insondável amor de Deus por você e é personificada no Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu em Belém. A Bíblia, a palavra de Deus, diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Se a Bíblia, a palavra de Deus, diz isso, eu acredito. Ela, a graça, encontra seu ponto culminante na morte sacrificial de Jesus Cristo, Filho de Deus, no Calvário, e é válida como dádiva de misericórdia a todos os homens que já viveram, vivem e ainda viverão. Você consegue entender isso? Ela, a graça de Deus, traz a salvação. Jesus Cristo é a única esperança. A graça manifestada produz uma transformação revolucionária em sua vida. Isso significa uma poderosa penetração do mundo celestial em seu coração e mente. Ficou feliz? A Bíblia, Identidade Cristã e a Programação Neurolinguística. A vinda do Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, trouxe na terra a graça salvadora ao seu coração, abatido e enfermo pelo pecado. Vou repetir. A vinda do Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, trouxe à terra a graça salvadora ao seu coração abatido e enfermo pelo pecado. Você consegue entender isso? O Filho de Deus, Jesus Cristo, disse que viria, veio
Disse que morreria, morreu. Disse que ressuscitaria e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus Cristo, Filho de Deus, disse que voltaria. Espere-o. Faz sentido para mim e para você. Você pode viver a sua nova identidade em Cristo de uma maneira maravilhosa e ainda experimentar diversas maneiras de se fortalecer e crescer no conhecimento de Deus. Eu fico imaginando, visto que você está em Cristo, pela graça de Deus, você foi justificado, totalmente perdoado e feito justo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você está livre da condenação eternamente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora já não há condenação aos que estão em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Você foi colocado em Cristo pela mão de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ficou feliz. Você consegue entender esse significado da palavra de Deus, a Bíblia? Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você recebeu o Espírito de Deus em sua vida para que conheça as coisas que graciosamente lhe foram dadas por Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ficou determinado. A Bíblia, identidade cristã e a programação neurolinguística. Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você recebeu a mente de Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, porém, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Faz sentido para mim e para você. Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você foi comprado por um preço. Você não se pertence. Você pertence a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20.
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você já parou para pensar nesse sentido? Você foi feito justo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você consegue entender isso? Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. A Bíblia diz em Efésios 1:3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você foi escolhido em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para ser santo e não tem culpa diante do Senhor. A Bíblia diz em Efésios 1:4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você consegue entender isso? Você ressuscitou e assenta em Cristo Jesus no céu. A Bíblia diz em Efésios 2:6: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pense nesse sentido. A Bíblia, identidade cristã e a programação neurolinguística. Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você pode aproximar-se de Deus com ousadia, liberdade e confiança. A Bíblia diz em Efésios 3:12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, Cristo Jesus. Pense nisso. Você foi liberto do domínio de Satanás e transferido para o reino de Deus. Você consegue entender isso? A Bíblia diz em Colossenses 1:13: porque ele nos resgatou das trevas e da escuridão do reino de Satanás e nos trouxe para o reino do seu querido Filho, Cristo Jesus. Faz sentido para mim? Faz sentido para você. Você foi redimido e perdoado de todos os seus pecados. Seu débito foi cancelado. A Bíblia diz em Colossenses 1:14: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Se a Bíblia, a palavra de Deus, diz isso a meu respeito e a seu respeito, eu acredito. E você? O Senhor Jesus Cristo vive em mim e em você. A Bíblia diz em Colossenses 1:27, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
esperança da glória. Louvado seja Deus. Ficou feliz, visto que você está em Cristo pela graça de Deus. Você está firmemente enraizado em Cristo e nele está sendo edificado. Você consegue entender isso? A Bíblia diz em Colossenses 2,7: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Pense nesse sentido. Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você foi sepultado, ressurgiu e agora vive com Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 2, 12 e 13: isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Ficou determinado. A Bíblia, identidade cristã e a programação neurolinguística. Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você foi salvo e separado de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,9: foi ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e sua bondade para conosco por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ficou feliz? Você consegue entender isso? Visto que você está em Cristo pela graça de Deus, você recebeu promessas preciosas e magníficas da parte de Deus, mediante as quais você se tornou participante da natureza divina do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, diz em 2 Pedro 1,4: e por esse mesmo grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da natureza divina. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Você consegue entender isso? A Bíblia, identidade cristã e a programação neurolinguística. As pessoas pensam assim. Eu fico imaginando, que tipo de pessoa terei de me tornar para realizar tudo o que eu desejo?
Você sabe a resposta. Ela está dentro de você. Pense nisso. Com determinação, você pode realizar qualquer coisa. A determinação é o toque de despertar para a sua nova identidade em Cristo. Agir com determinação nesse sentido significa tomar uma decisão condizente e congruente pela qual corta-se aqui agora qualquer outra possibilidade. Você consegue entender esse significado e conteúdo? Ficou feliz? Imagine essa sua nova identidade e vida em Cristo Jesus. Veja aqui agora cada detalhe. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Tudo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, faz é esplendidamente bem. Jesus Cristo é a única esperança. Até o próximo significado e conteúdo da Palavra de Deus, a Bíblia, que vai continuar transformando o que precisa ser transformado em sua vida para a glória de Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.